O coletivo Barra Vento e o Instituto Incluso apresentam Fligê 2024, com o tema Memórias e Trilhas das Letras Diamantinas. Mesas de conversa, lançamentos, oficinas, literatura viva, leitura viva, fligecine, fligezinha, fligetu, música, literatura e muito mais. A 7ª edição da Feira Literária de Mucugê é uma realização do Coletivo Barra Vento e do Instituto Incluso, em parceria com a Livraria LDM, Estúdio Palma e Prefeitura Municipal de Mucugê. A Fligê conta com o apoio do Governo Federal, do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Educação da Bahia e da Superintendência de Fomento ao Turismo, SUFOTUR, com parceria da Secretaria de Cultura do Estado, Fundação Pedro Calmon e coletivos culturais. Bem-vindos a mais um episódio do FligêCast, que é o podcast da Fligê, da Feira Literária de Mucugê, e eu estou recebendo aqui o coletivo Oxi, escritores nordestinos, representados neste momento por Priscila Sobral e Renato Nakamura. Muito bem-vindos e é um prazer receber vocês, e eu já começo perguntando como é que surge a inspiração do coletivo. Bom dia, é um grande prazer também participar desse podcast. Eu sou a Priscila Sobral e eu vou falar um pouquinho sobre essa idealização do coletivo Oxi, mas antes eu vou passar um pouco para a Nakamura se apresentar também. Olá, tudo bem? Bom dia. É uma honra e um prazer estar aqui, visitando essa cidade maravilhosa também, conhecendo um pouco dessa cultura e dessa história. Eu sou escritor de suspense e terror, eu sou um dos primeiros membros do coletivo Oxi, que será apresentado pela nossa coordenadora Mor, né? A diretora do coletivo, Priscila. Então, o coletivo Oxi, ele foi uma inspiração que surgiu a partir da minha inquietação de estar vendo pessoas, escritores, né, baianos, nordestinos, sem essa visibilidade, sem ser contemplados e, às vezes, com um olhar muito restrito e preconceituoso, né, muito limitado também da ideia do que é Nordeste. Então, a gente tem no nosso coletivo, por exemplo, escritores de terror, de suspense, como Nakamura, escritores de literatura sáfica, LGBTQIAP+, literatura para criança, né, literatura para jovens, literatura de ficção científica, aventura, fantasia, né, e literaturas a mais que a gente está querendo abraçar, né, literatura de heróis, etc. A gente quer abraçar um mundo ainda enorme, imenso, então a gente está aqui com aquele coração assim, aberto para novos membros, né, e essa minha inquietação, ela surge e através dela, eu reúno os meus amigos escritores e eu proponho que a gente faça um coletivo nordestino, né? O coletivo Oxi. E esse coletivo Oxi, ele esse nome Oxi, né, foi idealizado por mim também, justamente para a gente trazer a representatividade da Bahia, né, da Nordeste, e que a gente possa trazer autores que são nordestinos ou falam a partir do Nordeste ou falam do Nordeste em suas obras literárias, né? Então, representam também a literatura nordestina em toda a sua amplitude. E, assim, é a primeira vez que vocês vêm para a Fligê. A Fligê hoje é considerada uma das maiores feiras literárias do Brasil. E aí, são duas perguntas em uma, né? Se é a primeira vez que vocês participam da Fligê e como está sendo a experiência de participar dessa feira literária? Bom, da minha parte, é a primeira vez que eu estou na Fligê, em Mucugê também, né? E para mim está sendo uma experiência maravilhosa. Primeiro porque eu amo frio e a cidade está com um clima maravilhoso. E quando você está no frio, você fica muito mais estiloso, né? Então, eu gosto de estilo também. Então, para mim está sendo gratificante, levando a todos os extremos da Bahia, do Nordeste, a minha obra, né? O meu trabalho da literatura do suspense e do horror, que também ainda é uma literatura aqui, uma literatura muito nichada, muito específica, que é pouco divulgada. A gente tem essa literatura crescendo muito no Brasil, mas ainda precisa-se de um pouco mais de espaço, né? Então eu estou sendo um dos pilares, um dos precursores desse corre, né? Essa correria para divulgar esse estilo.
Eu também, né? Minha primeira vez em Mucugê, minha primeira vez na Fligê, está sendo uma experiência incrível. Estou encontrando muitos leitores interessados nas obras que a gente tem trazido, né, do coletivo e nossas. Eu sou escritora de literatura infantil e juvenil. Eu tenho livros para infantil, para pré-adolescentes e adolescentes. Né, tenho propostas também para adultos, mas ainda não publiquei, né? Estão aí todos no forninho. E eu fiquei muito contente de ver assim a receptividade, né, das pessoas da Fligê, das pessoas que moram aqui em Mucugê, né, das pessoas que vêm visitar Mucugê. E eu estou sendo muito contemplada, né? Estou ficando muito feliz com essa receptividade, essa abertura. A comida daqui é deliciosa. Eu já não curto tanto frio, mas assim gosto também do estilo de estar sempre coberta, né? Aproveitando esse friozinho também para ser estilosa. Mas, assim, é uma experiência maravilhosa poder participar de uma feira literária com o nosso coletivo Oxi. E a nossa primeira feira literária fora de Salvador, né, com o coletivo Oxi. Então, assim, é um prazer imenso. E você escreve, né, literatura infanto-juvenil, você escreve suspense, terror. E aí me fala um pouquinho da particularidade da obra de cada um de vocês. Bom, eu sou formado em psicologia e sempre me apaixonei pela área da criminalidade, né, da criminologia, melhor dizendo. E eu sempre me perguntava por que o ser humano ele tende a ser cruel em determinados momentos. Então eu passei a escrever desse aspecto, né? Por uma questão de uma conexão com a espiritualidade muito forte que eu também tenho, eu passei também a utilizar a questão de espíritos, espectros, fantasmas e tudo mais. Então eu trago muitos aspectos reais de situações que aconteceram comigo quando criança. Então eu trago isso para as minhas histórias e me encontrei no nicho das lendas urbanas. Então, tudo que eu escrevo de lenda urbana são situações que o povo conta, histórias que o povo conta, histórias da igreja, que as pessoas vão contando de situações assombrosas. Então, eu trago esse aspecto para a literatura, fazendo com que as histórias elas não morram, elas sempre sejam perpetuadas, passadas adiante, né? As lendas, eu sou de Belém do Pará, e quando eu vim para cá, para Salvador, eu não conhecia nada das histórias de lá. E hoje eu passo a perceber que o Brasil ele é muito grande, ele é muito importante com a questão das lendas, da cultura popular. Então eu busco reproduzir isso na minha literatura. Então hoje a minha particularidade ela é muito abrangente. Estou tentando um pouquinho passar pela parte da fantasia, passar pela parte do romance. E eu fiquei espantado que o meu primeiro romance que eu escrevi, um drama e romance, disseram que foi a melhor história que eu já escrevi em toda a minha vida. Então eu falei, poxa, eu sou o cara do terror, mas eu escrevo o melhor romance, então vamos vivenciando essas experiências, né? Exatamente. Então, a gente, enquanto escritor, a gente acaba tendo vários caminhos a percorrer, né? E vários caminhos a experimentar. Eu não tinha essa visão de querer escrever de literatura infantil juvenil, não tinha assim isso claro em minha mente, né? Eu sempre escrevi desde os 14 anos, sempre escrevi muito drama, romance, ficção, e eu não tinha aventura, um pouco de fantasia, mas eu nunca tinha me permitido publicar, né? Eu sou formada em letras e mestre em literatura, então acaba tendo esse peso muito grande, né, de cobrança da escrita, de como escrever, e a minha escrita ela não é classificada assim como uma escrita clássica, né? Então justamente foi nesse momento que eu percebi que eu escrevia muito mais para um público infantil e um público juvenil, né? Então assim no meu primeiro livro, que se chama Eu, Ele, Minha Melhor Amiga, que é um drama juvenil, eu trago as expressões idiomáticas de Salvador, né? As falas, as expressões do baiano, do soteropolitano, e representando esses jovens, né, que têm essa cultura marcada, têm essa linguagem marcada. E sempre com um pouquinho de comédia, um pouco de drama, bastante romance.
E foi meu primeiro romance, né, publicado. Foi, assim, eu diria, um sucesso. Muitos adolescentes, né, que era o público, meu público-alvo, gostaram muito do livro. E pessoas até que não eram meu público-alvo, né, pessoas idosas, pessoas de outras idades, que se interessaram pela obra, leram, né, homens, inclusive, que a gente pensa assim, o drama, o romance não é para homem, né? E muitos amigos meus, né, homens de idades distintas, me deram bons feedbacks. Então, assim, é como se tivesse me dado uma permissão para eu continuar escrevendo, continuar publicando. Então, eu comecei minha publicação em 2019 e até agora é um filho atrás do outro. Eu tenho Pandora e a Garota Interestelar, que é uma ficção científica com aventura e fantasia, que a Mirella, ela vai sair do planeta Terra, né, de Salvador, e ela vai fazer uma experiência intergaláctica, né, através de uma lenda de que ela poderia ser a escolhida desse povo de Artemis, que são todos animais, para derrotar um terrível dragão, né? E a minha última história é 2 histórias em uma, que são uma literatura infantil, e é bilíngue, português-francês, porque eu sou professora de francês, e eu pensei também nessa possibilidade de proporcionar, além do prazer da literatura, o prazer do conhecimento de uma nova língua, né? E também é audiobook. Então, eu gosto de fazer dublagem, né? Eu tenho essa experiência de fazer vozes, de criar personagens, né? Tenho uma experiência em teatro também. Então, isso me ajudou a fazer o meu audiobook, e eu mesmo faço toda a leitura, todas as vozinhas que aparecem, né? Eu sou a lagarta, né? Também faço os outros, né? Esses humanos são todos metidos. Então, são histórias que representam Salvador, Santa Terezinha, Bahia, o mundo fantástico, né? E são histórias para criança, mas que abrangem todas as idades, né? Que bacana, assim. E como é que vocês veem a influência de uma feira literária como essa para dar acesso a que as pessoas conheçam vocês, para que vocês conheçam o público também que consome a obra de vocês, outros autores? Como é participar de feiras literárias, em especial da Afligir? Bom, como eu citei, né, no comecinho, o público do suspense, do horror, do policial e tudo mais, ele é um público um pouco mais marginalizado. Pelo menos, eu tenho essa sensação, né? Quando eu frequento feiras literárias, vamos dizer, uma Bienal da Vida, você vê muito espalhado, muito solto, você não vê um stand só disso, vamos dizer assim. E na Afligir, agora que eu estou participando, eu já dei uma sondada e eu não vi nada do tipo assim. Então, é importante esse movimento para que as pessoas que gostam desse tipo de literatura saibam, olha, na Bahia tem gente que escreve isso. Na Bahia a gente tem escritores que trazem isso pra gente, que querem mostrar isso pra gente. Então eu também tenho algumas histórias minhas que se passam em Salvador. O Emerson Monteiro, um dos membros do nosso coletivo, ele tem uma obra inteira que se passa em Itapuã, né? Então, assim, pra gente mostrar para o público, para a gente se fazer visível para esse público, essas feiras, a Afligir, ela tem essa grande importância, principalmente porque qual a probabilidade de uma obra como a nossa chegar aqui, entende? Grandes empresas, grandes livrarias, elas têm uma tendência a pegar um pouco mais aqueles que já são mais conhecidos, os best-sellers e tudo mais. Então, essas feiras literárias, elas oportunizam para que nós, escritores independentes, escritores que estão iniciando, tenham a possibilidade de mostrar seu talento, né? A sua arte. Exatamente. Então, assim, é uma grande oportunidade para o escritor independente, para o escritor que não está viabilizado por uma editora, né? E que muitas vezes a gente sabe que o mercado editorial ele é muito seletivo, ele é muito excludente. E enquanto autores independentes a gente acaba tendo pouca visibilidade, pouco espaço. Então essas feiras são a nossa única oportunidade, né, de estar presente, de poder mostrar ao mundo que existe a nossa literatura, que existe uma possibilidade de uma nova forma de ler o mundo.
de novas formas, no plurais mesmo, né? Então, infelizmente, às vezes a literatura ela fica muito fechada em um ciclo repetitivo dos mesmos autores, né? Das mesmas obras, não desqualificando esses autores, né? Eles têm as suas qualidades, as suas especificidades, mas que a gente possa também dar visibilidade a outros escritores, porque existe uma variedade muito grande e nós temos uma população imensa que demanda muito, demanda do romance, demanda da comédia, demanda do terror, demanda do drama, demanda de muitas outras literaturas, né? Então, que a gente possa abrir essas possibilidades desses leitores. Particularmente para mim tem sido maravilhoso. Eu escrevo literatura infantil juvenil, que é uma literatura já um pouco abrangente, já tem um público já interessado, né? O movimento já é um pouco mais aceito, né? Mais procurado, embora eu sinta que a literatura juvenil ainda continua muito presa a uma literatura fixada em alguns autores nacionais consagrados, né? Como Paula Pimenta, né, como Thalita Rebouças, que são grandes artistas, grandes escritoras, mas que a gente possa também mostrar esses jovens que existem outras histórias juvenis aí, então outros olhares, outras perspectivas que a gente acredita que seja enriquecedor para o leitor, né? Então, assim, é uma experiência muito boa de poder estar presente nessa feira literária, de ver os leitores mirins, né, interessados e sedentos. Eu fico muito emocionada quando eu encontro os jovens de escola pública. Eu sempre estudei em colégio público, então assim, eu tinha sede de conhecimento, tinha sede de livro, e eu vejo eles com sede de romance, sede de livro, muitas vezes sem condições de pagar aquele livro. Eu falo assim, vamos fazer uma vaquinha, cada uma dá R$10 e vocês leem um livro, passam um para o outro, então eu passo o e-book, né? Muitas vezes é a única oportunidade que as pessoas têm. Então, assim, eu vejo a fome e o desejo de leitura muito grande. As pessoas têm essa ideia de que hoje em dia a gente não lê mais, né? Que a literatura já não é mais um lugar de espaço garantido, mas isso é tudo realmente uma ilusão. Existe muita sede de leitura, existe muita leitura acontecendo, nem que seja pelo celular. Então, às vezes, a pessoa está no celular, ela está lendo. Então, existe a leitura está aí, a literatura está em alta, né? E ela não vai morrer tão fácil assim, a gente não vai deixar, e os leitores não deixam, né? Porque a demanda pela fantasia e pelo maravilhoso, pela aventura, ela existe, né? Eu estou diante de dois jovens, né? E aí eu quero perguntar o que motiva vocês e o que motivou a criar, a escrever. Assim, qual foi a maior motivação de vocês? Bom, essa é uma pergunta interessante porque, uma certa feita, num grupo de literatura, me fizeram uma pergunta, né? O que me inspirava? E hoje eu posso dizer que a vida me inspira, tá? Eu fui diagnosticado com depressão desde criança. Eu brinco que foi uma bênção que eu recebi na minha vida, né? Que eu passei a utilizar essas angústias vivenciais, existenciais, eu passei a utilizar essas angústias como obra de arte. Então eu comecei a escrever poesias. Fui escrevendo poesias onde eu desabafava, eu soltava no papel aquilo que eu estava preso aqui dentro, que eu não conseguia soltar nem em terapia. Então isso foi libertador para mim. E eu ganhei com tudo isso uma visão de mundo tão abrangente, que eu observo as coisas. Eu estou aqui com vocês agora conversando, falando sobre a arte, a literatura, e vem na minha cabeça um filme. E esse filme eu vou escrevendo, sabe? Então hoje um sorriso, um ato, um andar diferente, uma roupa diferente, um olhar diferente, tudo isso para mim são inspirações para criar tudo que eu crio hoje. Já estou com a ideia aí de fazer uma história sobre o cemitério bizantino daqui de Mucugê. Então assim, o sol, a lua, as estrelas, o ar, tudo para mim é inspiração forte o suficiente para que minhas literaturas, minha arte saia, né, para o papel. E assim como Nakamura, eu também fui tocada pela escrita muito cedo, né? A priori, eu fui mais tocada pelo contar histórias. Eu era muito movida por contar histórias desde criança,
com os meus bonecos de fantoche, com os meus brinquedos. Eu sempre estava narrando histórias, sempre estava narrando aventuras e brincando com isso. E quando eu fiz 12 anos, eu resolvi colocar no papel as minhas ideias, minhas histórias. Hoje eu pego minha primeira história e eu acho assim horrível. Mas assim, foi ela que deu esse pontapé para poder eu começar a escrever, né? Eu lia muito também fanfic, né? Eu comecei com a fanfic, eu escrevia muito fanfic porque eu queria ter um feedback, eu queria que as pessoas me dissessem se estava bom que eu escrevia, se estava, né, se era interessante ou não. Então, através da fanfic eu tinha muitos leitores. Eu lembro que no Orkut eu tinha uma comunidade de Harry Potter, Hermione e Rony, e eu tinha mais de 1000 inscritos e várias pessoas escreviam fanfic. Eu lia muita fanfic e escrevia muito fanfic. Inclusive, meu primeiro romance ele é baseado numa fanfic. Né? E as pessoas criticam muito a fanfic porque é um lugar onde você escreve e não tem um respaldo, né, da escrita, uma preocupação maior com a própria produção literária da escrita, né, a seriedade em si. Mas que foi um ambiente onde eu pude desabafar. Foi um ambiente onde eu pude ser eu mesma, onde eu pude colocar as minhas ideias para fora. Eu fui diagnosticada com TDAH, então eu tenho uma mente acelerada e muito cheia. E assim, é uma maneira de eu diminuir um pouco a baderna que é a minha mente, né? Essa efervescência. E desde criança eu sempre fui muito imaginativa. Eu pensava assim, isso deve ser coisa de peixes, né? Que é o meu signo. Eu vivia no mundo da lua. Mas de fato eu vivia no mundo da lua, eu vivia no mundo da fantasia. E essa fantasia foi que me inspirou a dizer assim, não, vamos colocar isso no papel, né? E eu me autorizei, depois de muito tempo, né, a escrever e dizer, escrevo literatura. Eu saí da fanfic para eu ir para a literatura e dizer assim, não, agora eu escrevo a minha obra. Eu não preciso mais me apoiar na obra de alguém para poder escrever histórias. Eu posso escrever as minhas histórias, eu posso contar as minhas fantasias, né, os meus sonhos. Né? Eu tenho muitos sonhos e muitas das minhas escritas é baseado nos meus sonhos. Então eu falo assim, meu Deus, eu acho que eu recebi alguma mensagem aqui e eu preciso passar para o mundo. Eu preciso liberar vocês, mas já agradecendo, né, por vocês terem aceitado vir conversar com a gente aqui no FligeCast. E eu queria que vocês deixassem um recado para quem vai nos assistir, para quem vai nos acompanhar, tanto da experiência de vocês aqui na Flige, quanto de como vocês se sentem e qual a expectativa e perspectiva de vocês para as próximas Fliges. Eu agradeço muito essa oportunidade de fazer esse podcast. É sempre gratificante falar sobre o que a gente faz e poder ter esses espaços, né, que não são muito comuns. O que eu diria para os meus leitores é que sem eles eu não seria nada. Né? Toda a minha escrita é baseada em alguém que lê. Mesmo que a gente tenha uma escrita solitária e que a gente sabe que muitas vezes a gente está conversando consigo mesmo, a gente precisa ser visto, precisa ser lido, precisa ser reconhecido. E que você que escreve, você que imagina, né, se autorize. Não espere tanto tempo para você se lançar na literatura, na arte, porque somos livres, né, para escolher os nossos caminhos. E que a gente não permita que essa sociedade tão capitalista e exploradora nos limite nos nossos sonhos. Então, escrever, é possível viver de escrita. Eu acredito que ainda vai existir essa possibilidade. Escrever é importante. Né? Escreva. O que eu tento dizer escreva. Agradeço também a oportunidade, né? Eu gosto sempre de trazer o mesmo recado. Sempre que eu falo sobre literatura, sobre arte, eu gosto de dizer o seguinte: nunca desista dos seus sonhos. A vida é difícil, a vida é árdua, mas acredite que você é capaz, acredite que você consegue. Enfrente todo e todos que você precisar enfrentar e vença, porque a capacidade está dentro de você. Você é o seu maior inimigo, não é a sociedade que vai te inferiorizar. Você é o seu maior inimigo. Se você não deixa com que o seu sonho vá em frente, você não vai conseguir, porque você se sabota. Então não se sabote.
vá em frente, lute, persista, em frente. Críticas vão acontecer e receba as críticas de forma positiva. Entenda que se alguém fala que a sua obra pode melhorar, é porque pode melhorar. Então, é de suma importância você persistir no caminho que você quer para você, porque você é capaz. Muito obrigada, Priscila Nakamura, e a gente agradece demais a participação de vocês e queremos dizer que essa é a 7ª edição da Feira Literária de Mucugê, que conta com o apoio do Governo Federal, do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação da Bahia, a Sufatur, Superintendência de Fomento ao Turismo, em parceria com a Secult, Fundação Pedro Calmon e coletivos culturais. Até o próximo episódio.